Petrobras e Copasa é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2022 e também o anúncio de dividendos porrada que a Petrobras fez. Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like nesse vídeo, considere também se inscrever no canal ativando o sino, que aí você é notificado quando eu faço novos vídeos, beleza? Então, começando aqui com o anúncio dos dividendos da Petrobras de R$ 3,35 por ação, vai ser pago aqui metade 20 de dezembro, metade aqui 19 de janeiro, tá? Para a Datacom de 21 de novembro de 2022. Então, resumindo aqui, a Petro 3 e a Petro 4 vão pagar, então, quem tiver as ações dia 21 de novembro, tem que ter ação nesse dia, vai ganhar direito a receber o dividendo, que será pago aí em dezembro e em janeiro, tá? Sendo R$ 3,35 por ação, representando 11,18 na Petro 4 e 10% na Petro 3, tá? Para quem aí quer receber R$ 1.000 de Petrobras, tem que ter 8.900 investido na Petro 4 de uma só vez, assim, uma Datacom só. É um valor ainda muito significativo, já deu outras porradas de dividendo neste ano. Eu mesmo não esperava um valor tão forte de uma só vez, novamente ainda, de anúncio da Petrobras em 2022. Mas tá aí, né? Os ótimos números eram sim esperados. A gente sabe que o petróleo está nas alturas, todas as petrolíferas estão indo muito bem. E dando uma olhada nos números da Petrobras, são números gigantescos. A receita de vendas dela chega a 170 bilhões, né? Tanto valor, tanto dinheiro aí gerando nessa empresa, realmente chama a atenção de políticos, né? E é um número que se mantém praticamente estável em relação ao trimestre passado e 40% acima do ano passado no mesmo trimestre, né? Ela tem um monte de, vamos dizer assim, não recorrentes, vendas de participações e outras coisas acontecendo, desalavancando. Aí no passado ela estava com uma dívida pesada, também foi tirando aí ao longo dos anos. Então o processo dela vem muito aí focando no core business e vendendo ativos aí que não são core business ou que ela não está conseguindo dar tanta atenção assim, e aí acabam surgindo aí as pequenas petrolíferas, né, pegando alguns postos, enfim, né. Diante disso a gente vai ver o lucro dela mudando muito aqui. Eu gosto de ver mais aqui o EBITDA recorrente, mas a gente vai dar uma olhada no lucro que aumentou, né, o lucro líquido recorrente aqui aumentou 3,1% em relação ao trimestre passado e 166,4% em relação ao ano passado, tá? O lucro líquido recorrente da empresa. Quando a gente olha aqui o EBITDA ajustado recorrente, aumentou 44,5% em relação ao ano passado e caiu um pouquinho 7,1% em relação ao trimestre anterior. O petróleo ainda se mantém em alta. Eu sempre digo que desde o começo do ano eu estava otimista com o petróleo para o ano inteiro e continuo, né? Ainda está em alta e deve continuar ainda a bons valores, por mais que caia um pouco, deve cair um pouco mais, né? Não acredito em recessão severa nos Estados Unidos, portanto, mantenho-me otimista aí no petróleo, tá? A gente vê a dívida da empresa aqui, tá em 47 aqui, bilhões, mas ainda está sob controle. Ela gera muito dinheiro para se preocupar com essa dívida, né? A dívida líquida pela EBITDA ajustada é 0,75, então está bem tranquilo. O dólar aqui também está em bons valores, né? O barril aqui também a 100 dólares aqui, o valor do barril do petróleo, bem acima do ano passado, que ela já é um bom número, de 73, e um pouco abaixo aqui do segundo trimestre, tá? Mesmo assim, ela teve bons números. A gente vê que ela não consegue refinar o seu petróleo do pré-sal. Essa que é a verdade, é um petróleo muito leve, então precisa mudar as refinarias, e aí que mora a grande questão, né? Essa é a grande briga política, porque para mexer nas refinarias exige aí um político que vá pensar no longo prazo, porque vai começar a mexer agora, não vai ficar pronto tão cedo, então precisa aí de alguém com visão de longo prazo. Pensar na população é correto fazendo isso, não querendo da noite para o dia aí mudar tudo. O fato é que ela hoje tem muita comercialização, compra, venda aí de petróleo por conta disso também, né? Ela também exporta bastante e o foco principal dela, o produto principal dela é o diesel, né? E falando da gestão de ativos de portfólio aqui da Petrobras, ela vem fazendo isso, no meu entender, corretamente, que é vendendo aqui participações como, por exemplo, na Gaspetro, que não é o core business dela, de polos aqui, que são polos que
que são polos menores aí, que estão precisando de trabalhar mais eficiência, que dão mais trabalho, não são tão grandes assim, e aí ela acaba vendendo, né, essas participações que vai precisar de uma atenção maior e foca no seu core business. A gente vê vários polos aqui que acaba indo para, por exemplo, a 3R Petróleo, né, que é especializada em buscar a eficiência desses petróleos, tá? Então, recentemente temos aqui polos indo para a 3R Petróleo, a Gaspetra aqui indo para a Cosan, né? Então, eu inclusive acabo sendo acionista dos mesmos ativos que eu já era aí na Petrobras. E o grande risco está aqui, né? A gente vê o recado do PT sobre a Petrobras assusta investidores. Não deveria assustar porque é esperado, né? Então a gente vê aqui a Glaze, presidente do PT, falando que passada a eleição volta a sangria a Petrobras, não tem nada a ver com a eleição, diga-se de passagem, o resultado da empresa era previsto para esse momento, a empresa costuma anunciar dividendos para o fim do ano, não tem nenhuma surpresa, né? Então nada a ver com a eleição. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dividendos. Não concordamos com essa política que retira dinheiro da empresa de sua capacidade de investimento. Concordo porque primeiro a empresa ela tinha esse momento de se reestruturar, vender ativos, né? Porque o PT deixou destruída a Petrobras, então ela tinha que se restabelecer, se restabeleceu, se arredondou, estava bonitinha. Tinha que pagar dividendos, poxa, os acionistas quantos anos não recebiam? Tinha, beleza. Mas estava na hora aí de talvez controlar um pouco para focar também nos investimentos. Desinveste no que não é core, mas também investe aí um pouco, né? Precisa sim investir, mas precisa também pagar dividendos e tem todas as condições do mundo de pagar ótimos dividendos. Talvez não tanto, mas sim ótimos dividendos. Lembrando que o principal acionista da Petrobras é o próprio governo, né? Isso aí eu digo desde sempre, né? E até aqui, então, dá para a gente concordar parcialmente, né? E a gente vem com a segunda frase, que é o E, né? O E é o que mora aqui, a porcaria do populismo, que fala que só enriquece os acionistas, afinal, acionista serve ao povo brasileiro, porque a Petrobras, como tendo a porcaria do governo o maior acionista vai receber a maior fatia de dividendos, e ele faz com a porcaria do dinheiro que ele vai receber a porcaria quiser. Então, assim, se a Glaze acha que mais ações da Petrobras, se ela acha que ela tem que servir ao povo brasileiro, então que feche o capital da Petrobras, e aí ela faz com a porcaria que ela quiser com a empresa até falir, conforme eles estavam quase conseguindo essa façanha de falir uma petrolífera, né? Que é algo muito difícil, mas a Dilma aí e essa turma aí quase conseguiram esta enorme façanha. A gente sabe que investir em Petrobras é difícil, o próprio Bolsonaro já fez algumas ameaças, mas as ameaças do PT são muito mais assustadoras, porque já tivemos um histórico bem negativo, né? A gente vê então as ações caindo desde aí da eleição até agora 22%, porque é o medo aí de realmente, será que esse dividendo vai sumir? Pior que se o dividendo sumir, será que o lucro vai reduzir por conta de possíveis intervenções, controle de... Eu fiquei durante esse tempo todo, já deu para mim. Agora falando de Copasa, a gente vê que isso aqui justifica o bom resultado que o mercado já estava esperando, e como o mercado às vezes quando precifica muito um bom resultado, talvez até caia amanhã. O fato é que o resultado foi muito bom, mas do bom resultado da empresa. O índice de perdas teve uma redução aqui, ó. Houve uma redução de 2,7%. Isso aqui é interessante. O volume medido houve um aumento de 5,5%. Então isso aqui também é muito importante. A gente vê aqui as ligações aumentando 1%, né? Então você vê que nem teve aumento muito na população atendida, mas as ligações aqui conseguiram aumentar e acabou vendendo mais aí no volume. O esgoto foi mais ou menos para a mesma linha, né? Aumentou aqui o número de ligações, mas aí sim conseguiu atender mais, né? Pessoas aqui 1,2%, o volume aumentou 5 e pouquinho aqui no volume, né? E a inadimplência deu uma reduzida, né? Contra as previsões aqui, deu uma reduzida de 0,1 pontos percentuais do solo, deu uma reduzidinha, dando então uma receita líquida de 5,3 de aumento. Bem, então a gente vê na questão das despesas, eles controlaram muito bem em relação aos funcionários em relação ao ano passado na Copasa, no consolidado aqui 9,1, tá? Então uma bela de uma redução em número de funcionários, empregados por ligação acaba reduzindo 10,4, mais ligações
e menos funcionários aqui na Copasa, né? Dando uma olhada nos custos aqui da Copasa, a gente vê os custos administrativos diminuindo 14,6%, onde o pessoal diminuiu 5,1% por conta exatamente do PDV, né, que ele fez lá em 2021. Então, esse PDV custou aqui uma grana, né, no trimestre passado, e agora ele não custa essa grana e deixa um legado positivo aqui em relação à redução dos custos no pessoal. Reduziu 5,1% mesmo com inflação, mesmo com reajuste aí de salários, mesmo com tudo isso, houve uma redução que é excelente, né? Nós temos serviços terceiros que houve um aumento de 36,7%, um pouquinho acima aí do esperado, né? Tivemos algumas justificativas, mas eu vejo, obviamente, reajuste aí do serviço e tudo mais, né? Então a gente tem aqui os materiais também com aumento significativo de 24,6%. Então, são os dois pontos aqui negativos. Isso aqui, no meu entendimento, acabou sendo reflexo do PDV, né? Mas ainda assim, foi mais lucrativo diminuir o pessoal do que pagar aqui. Os terceirizados geralmente saem mais baratos. A energia aqui elétrica vem reduzindo, como era esperado, né? A gente vê os materiais de tratamento realmente com aumento. A gente viu também na Sanepar isso acontecer. E, enfim, a gente viu o custo financeiro. A Copasa também foi bem, né? Nós tivemos aqui alguns pontos que pode até ser chamado de não recorrente por mim, né? Embora não sejam classificados assim, que é a variação cambial que aconteceu. Nós tivemos também devolução aqui determinada pela Arsai em processos administrativos. Enfim, tivemos aqui, então, uma receita aumentando 65% por conta disso também. E as despesas dando uma reduzida aqui de 28%. O resultado financeiro acaba melhorando 64%, de menos 90% para menos 31,7%. Então, também foi bem aqui a Copasa, né? Então, a gente vê, no final das contas, um lucro que não poderia dar um salto significativo de um trimestre muito ruim para um trimestre muito bom, com 1.287% de aumento, né? Então, um belo de um resultado. Mas, se você quer uma mensuração aqui um pouquinho mais justa, né? Um pouquinho mais realista, nós temos aqui o EBITDA ajustado. Esse sim vai nos trazer um pouquinho mais de realidade mensurável aqui, que o resultado da empresa, na verdade, foi 9,1% acima, né, do ano passado, o que mesmo assim é bom, porque vamos lembrar que ela teve um reajuste aqui, uma revisão tarifária negativa, né? Então, ainda assim é bom, mas não é esse brilhantismo todo que a gente vê no lucro, obviamente, mas vale destacar que foi um bom resultado sim, tá? A empresa segue aqui com a sua dívida bruta reduzindo e o seu endividamento por EBITDA também reduzindo, chegando vence em 2032, né? Agora em novembro vão faltar exatamente então 20 anos, e aí fica um pouquinho preocupação aí, né, com a definir. Então, me comenta aí se você tem a Copasa ou a Petrobras, deixa o like no vídeo, considere se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo, valeu!